Conhecimento, para mim, é qualquer informação que adquirimos no nosso processo de evolução, no nosso processo de crescimento ou amadurecimento, que possa contribuir de alguma forma com o nosso pensar e o nosso agir. Ao elucidarmos-nos acerca de nossa fragilidade em relação à caoticidade inerente à sobrevivência na natureza, encontramos no intelecto o refúgio. Ele nos proporciona os subsídios necessários para sobrevivermos nesta amedrontadora natureza selvagem. Seria, pois, o intelecto mera convenção humana para sanar sua fragilidade física, ou seria uma designação imposta pela natureza? O conhecimento passa a existir, segundo Nietzsche, quando o homem se vê jogado contra as intempéries e os animais, e se vê em posição desconfortável. Assim, cria o conhecimento como forma de defesa que foi extremamente eficaz, como mostra a história da humanidade. Ciência, para nós que nascemos entre o século XX e XXI, pode parecer o conhecimento da praticidade e do conforto. Porém, limitá-la a isso é reduzi-la a uma coisa muito, muito, muito insignificante. A ciência, na história, foi mostrando que muita coisa do que era dito impossível é possível. A ciência passa a ganhar, então, um caráter de desbravamento, um caráter de descobridor que, assim como Colombo e outros homens, acham coisas onde ninguém jamais imaginou e mudam o rumo da história da humanidade. A ciência passa a também buscar sua autonomia ante outros conhecimentos. Exemplo disso é a separação do que hoje chamamos de ciências naturais do que era a chamada filosofia. Também podemos citar como exemplo o ceticismo de Hume, ou então o forte conflito que há entre o conhecimento dogmático religioso e o conhecimento de produção científica. Quando buscamos o significado de algo, geralmente recorremos ao dicionário. E se recorrermos ao dicionário para entendermos arte, receberemos diversos significados que relacionam a palavra arte com expressão, produção cultural, aptidão para aplicar conhecimentos, aptidão para realizar algo ou criatividade humana representada. Tendo uma ideia mais clara do que entendemos por arte, recorremos a alguns filósofos para entender qual a relação entre arte e conhecimento. Para Platão, não havia distinção entre arte e ciência. Para o filósofo, havia arte judicativa e arte dispositiva. A primeira consiste em conhecer, enquanto a segunda consiste em dirigir determinada atividade com base no conhecimento. Diante do avanço da ciência e dos feitos humanos que são cada vez mais desafiadores e abrangentes, temos que nos perguntar: qual o limite do poder que o Homo sapiens pode exercer sobre a própria humanidade e a natureza? E quando e como as consequências desses supostos avanços podem se voltar contra nós mesmos? A inteligência artificial e a biotecnologia estão aí para nos lembrar de que estamos criando artefatos e processos que podem se voltar contra nós. Selecionar os genes de nossos filhos, ter robôs para executar tarefas do dia a dia, que são essencialmente humanas, e domar a morte, alcançando um estágio mortal sem sofrer com doenças. Esses são alguns dos objetivos da ciência de nosso século, que parecem distantes, mas que estão muito mais próximos do que pensamos. Será que quando robôs inteligentes e talvez conscientes fizerem de tudo que somos capazes, ainda teremos a autonomia que temos como humanos?